História real. Ela foi contratada para cuidar de um milionário paralítico e se tornou esposa. Era uma noite fria quando Clara chegou à mansão de Victor. A casa imponente se erguia como um castelo no meio do nada, cercada por uma densa floresta, que mais parecia esconder segredos do que oferecer proteção. Ao atravessar o portão de ferro forjado, o peso da atmosfera envolveu Clara como um manto, uma mistura de expectativa e apreensão. Esse será apenas mais um trabalho. Ela se lembrou ao ler o contrato, mas seu coração, acelerado, dizia o contrário. Victor era um magnata carismático, conhecido por sua vida de luxo e glamour. Até que um acidente de carro lhe tirou a mobilidade e o transformou em prisioneiro de sua própria mansão. Os primeiros dias foram um caldeirão de tensão. Victor a observava com desconfiança. Suas palavras eram cortantes, como facas. Clara sentia um nó na garganta ao vê-lo parado na cadeira de rodas. Um olhar profundo e triste, resistente a qualquer tipo de ajuda. Você precisa saber. O passado de Victor não é o que parece. A voz dele era um fio de esperança antes de se transformar em um sussurro impotente. Ele está mentindo sobre tudo. Ela sentiu um choque percorrer seu corpo, uma onda fria subindo pela espinha. Mentindo? Como assim? Clara olhou ao redor, presa entre a realidade e a confusão. Carlos, com dificuldade, levantou uma das mãos e entregou o papel a ela. Com as mãos trêmulas, Clara o abriu. Eram documentos legais, revelando uma estrutura complexa de negócios que Victor nunca mencionara. Um esquema que estava prestes a desmoronar. O legado da família, o patrimônio que ele mantinha com tanto fervor. Casa e riqueza construídas em mentiras, um império que poderia ruir a qualquer momento. Ele não pode saber que eu te contei, Carlos murmura, se esforçando para manter a voz firme, mas uma mancha de sangue começou a aparecer em sua camisa. Clara se alarmou. Carlos, o que aconteceu com você? Você precisa de ajuda. Não há tempo. O passado dele é perigoso. E você, Clara? Ele fechou os olhos, a angústia clara em seu rosto. Cuidado, ele não é o que você pensa. A porta se fechou atrás dela. Quando Clara virou para correr de volta. Mas o eco de suas palavras ecoou na mente dela. Victor, o homem que ela estava começando a amar, guardava segredos que poderiam destruí-los a ambos. A ideia de fazer frente à verdade a consumia, e por um instante Clara hesitou. Mas o que mais poderia estar escondido naquela casa? E, acima de tudo, quem era realmente Victor? Entre amor e mentira, Clara se viu perdida. A sensação de que estava prestes a entrar em uma tempestade iminente. Quando ela desceu as escadas, a imagem de Victor aguardando no fundo da sala parecia mais ameaçadora do que antes. O que você estava fazendo lá em cima? Perguntara ele, a voz gélida. Clara engoliu. Em seco, preparada para a batalha. E não sabia que aquilo era apenas o primeiro ato de um jogo muito perigoso. Qual seria o próximo movimento? Ela olhou para longe, das sombras se aproximando, e sentiu que a verdadeira história de Victor estava prestes a ser revelada. E nem todos iriam sair ilesos. Clara parou no topo da escada, o coração acelerando. Victor a encarava. A expressão imperturbável.
Era como se ele pudesse sentir a tensão no ar. O que você estava fazendo lá em cima? Sua voz estava fria, cortante. Ela hesitou, o papel amassado ainda em sua mão. Eu ouvi um barulho e encontrei Carlos. A lembrança do advogado agoniado a atingiu como um soco. Victor, ele está ferido. As palavras escaparam de sua boca antes que ela pudesse pensar melhor. O que você disse? A voz de Victor subiu, ecoando pela mansão vazia. Clara viu seu rosto empalidecer, um brilho de medo em seus olhos. Ele estava escondendo algo, e agora ela estava cada vez mais perto de descobrir o que era. Mas antes que ela pudesse continuar, um grito estridente cortou o silêncio. O som veio lá de baixo, como um eco distante. Clara virou-se, o pânico tomando conta. O que foi isso? Victor estava a apenas alguns passos dela, mas parecia um mundo distante. Fique aqui, ele ordenou, mas a urgência no ar era palpável. Clara não podia simplesmente permanecer parada e ignorar o perigo. Sem. Exada, um estrondo forte, como se algo tivesse caído lá em cima. Clara saltou da cadeira, o coração batendo como um tambor. O que foi isso? Seu instinto de cuidadora despertou, e ela correu em direção às escadas, que levavam ao segundo andar, onde o som ecoara. Victor gritou: "Volte aqui, Clara!" Mas sua súplica ficou em seu rastro. Clara subiu os degraus rapidamente, a própria adrenalina guiando. Ao chegar ao topo, encontrou uma porta entreaberta. A curiosidade a puxou como um ímã. Ela empurrou a porta, desmoronar à sua volta. Era o irmão de Victor, Rafael. Rafael, o que você está fazendo aqui? A incredulidade e o terror se misturaram em sua mente. Você matou Carlos? As palavras saíram entrecortadas, horrorizada com a insensatez do que estava diante dela. Silêncio! Ele gritou, os olhos ardendo de raiva e desespero. Você não sabe de nada. Ele estava prestes a revelar tudo. Um nó se formou na garganta de Clara. Revelar o quê? O que está acontecendo entre vocês? O pânico estava se transformando em confusão. Mas Rafael só riu. Um riso vazio e cruel. Você está mais perdida do que imagina, Clara. Victor não é o que parece. Ele construiu essa vida sobre mentiras, sobre os segredos que eu sei. E você apontou a arma para ela, e ela caiu em um abismo de terror. Você estava prestes a se tornar parte do estrago. Nesse momento, Victor apareceu na porta. Não! Pare! Ele gritou. As mãos levantadas. Os olhos dele estavam arregalados, o desespero pintando seu rosto. Rafael, não faça isso! A adrenalina subia e Clara não podia acreditar no que estava vendo. A tensão entre os irmãos era uma tempestade de emoções, um drama que parecia de outro mundo. Você não irá machucá-la, Victor gritou, mas Rafael riu de novo. Um modo de se desdenhar, uma zombaria. Você não pode protegê-la, ela já sabe demais. E olhou de volta para Clara, o olhar cheio de desprezo. E então seus olhos voltaram para o irmão. Você vai pagar por todos os seus erros, Victor. E ela vai se juntar a você. Foi como se o tempo parasse. Clara sentiu uma onda de fraqueza. O ar se esvaindo. O que mais estava escondido?
Por que havia tanta dor entre eles? O que Carlos realmente sabia? E como ela se encaixava nisso tudo? A cena se desenrolava em câmera lenta. Cada fração de segundo, uma eternidade. Antes que alguém pudesse reagir, um tiro disparou, ecoando pelo hall da mansão. O peito de Clara se apertou e a visão dela escureceu instantaneamente. E então tudo se transformou em caos. Clara! A voz de Victor misturou-se ao estalo do som. O choque a atingiu. E enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, uma única coisa ficou clara. Tudo o que ela pensava saber estava prestes a mudar drasticamente. A verdade, essa verdade, poderia ser devoradora. O tiro ecoou pelo hall. Um estrondo que parecia congelar o tempo. Clara congelou. Uma troca rápida de olhares entre os irmãos foi suficiente para uma tempestade de emoções. Medo, raiva, desespero. O que estava acontecendo? O que ela havia desencadeado? Victor então pulou para frente, os braços levantados em um reflexo de proteção. Não faça isso, Rafael! A voz dele estava carregada de pânico. Rafael, a raiva e o desespero pulsando em seu rosto, não recuou. Você mandou Carlos se calar, não foi? Rafael gritou, a arma tremendo em sua mão. Temos que resolver isso agora. Eu não vou deixar que você escape de mais uma vez. E naquele momento, tudo se acelerou. Clara viu a sombra do medo cruzar o rosto de Victor e sentiu um aperto no peito. O que Carlos tinha a ver com tudo isso? O que Victor estava escondendo? Mas não havia tempo para pensar. A adrenalina a fez agir. Victor, não! Ela gritou, saltando para frente, buscando desviar a atenção de Rafael. A figura encapuzada hesitou, mas Victor já estava em movimento. Ele avançou rapidamente e, em um movimento desesperado, conseguiu agarrar o braço de Rafael. O disparo ecoou uma vez mais, mas não foi Rafael quem disparou, mas sim alguém atrás de Clara. Uma terceira figura. Um grito agudo explodiu no ar. Clara virou apenas a tempo de ver a misteriosa silhueta emergir da penumbra. Um brilho metálico, refletindo a luz da lua que penetrava pelas janelas. Para! Pensar. Ela girou e desceu as escadas rapidamente. Quando chegou ao hall, uma cena arrebentou sua expectativa. Carlos estava caído novamente, agora em uma poça de sangue maior, e uma figura encapuzada se agachava sobre ele. O arte estava ali, cheia de vida e raiva. O que ela estava fazendo ali? O que significava isso tudo? Você não vai levar meu marido de volta! Gritou Lúcia, interrompendo a luta entre os irmãos. Ela não estava sozinha. Outras 3 pessoas apareceram, formando um círculo ao redor deles com expressões decididas. Quem são vocês? Clara exclamou, a mente girando. Aquela cena parecia um pesadelo se desenrolando diante dela. Victor olhou para Lúcia com horror absoluto. Lúcia, você não deveria estar aqui. Isso não é seguro. Mas Lúcia não escutou. A verdade precisa vir à tona, Victor, e você sabe disso. A fúria em seus olhos era palpável. Mantenho promessas que você quebrou. Agora, Ed e eu estamos aqui para garantir que as coisas mudem. Clara piscou, cada palavra de Lúcia batendo nela como uma onda. Ed, o que está acontecendo aqui?
Os pensamentos de Clara estavam confusos. A raiva e a dor de Vitor eram apenas uma fração do que estava à frente dela. Você não entende, Clara. Vitor gritou, agora desesperado. Eu fiz coisas para proteger você. O que eles querem não tem a ver com você. A intensidade do olhar dele cortou através da confusão, como um fio de esperança em meio ao caos, mas a revelação de Lúcia cortou ainda mais profundo. Proteger? Você só se protegeu. E agora, por causa das suas mentiras, estamos todos em perigo. A tensão era quase palpável. E então tudo estourou. Rafael, agitado e confuso, não suportou mais. Chega! O que você está escondendo, Vitor? O que é tão terrível que você teve que esconder Lúcia e sua própria vida por tanto tempo? Nesse instante, um barulho, o som de vidro quebrando, ecoou atrás de Clara. Todos se viraram, e em um piscar de olhos, a nova figura que se aproximava parecia tão familiar. Era Carlos, em pé, ensanguentado, lutando contra a dor e se levantando com dificuldade. Vocês precisam saber o que Vitor fez. Vai acabar com a família dele. Carlos olhou direto para Vitor, e as palavras dele ecoaram como um clarão de verdade. Todos podem acabar em ruínas, e Clara, você não é uma exceção. As revelações estavam se acumulando uma após a outra, e a verdade parecia invisível, mas mais poderosa do que qualquer arma apontada. Clara sentiu seu mundo desabar e paredes que julgava firmes desmoronarem ao seu redor. Quem era realmente Vitor? O que mais ele havia escondido? E agora? Com todos aqueles segredos expostos, que destino aguardava cada um deles? Ela olhou para os rostos ao seu redor. Uma confusão de emoções refletidos em um espelho quebrado. E se deu conta de que a verdadeira batalha apenas começava. O tiro ecoou e tudo congelou por um segundo que pareceu uma eternidade. Coração de Clara disparou. O rosto de Carles, pálido e dolorido, estava colado em sua mente. As palavras dele, revelando segredos e mentiras, apenas deixavam mais confuso o que estava prestes a acontecer. Ela olhou para Victor, agora com o rosto marcado pela angústia, e para Rafael, que mantinha a arma firme, como se todo o futuro estivesse nas pontas dos dedos. Carlos! Clara gritou, tentando entender a cena. Ele estava ali, à mercê de algo muito maior do que eles. As expressões de todos mudaram. O medo e a urgência do momento tornaram-se palpáveis. Mas, no meio do caos, uma sombra se aproximou. Era a silhueta de uma mulher. Clara quase não conseguiu acreditar no que via. Momento! Todos vocês! A mulher gritou, enquanto avançava. A voz dela cortou o ar, e Clara se lembrou daquela voz, ecoando em lembranças distantes. Era Lara, a irmã de Clara. Com certeza, ninguém a esperava ali. Lara possuía uma aura enigmática, imperturbável, que tinha o poder de criar o silêncio tenso ao seu redor. Saiam do caminho! Ela posicionou-se entre Clara e Rafael. Aqui estava a mulher que havia estado ausente em sua vida por tanto tempo. Mas, de alguma forma, sua presença trazia uma mistura de conforto e desconforto. Lara, o que você está fazendo aqui? Clara conseguiu perguntar. A mente sobrecarregada. A voz soou séria e autoritária, interrompendo o caos. Quando a figura revelou seu rosto, Clara
ficou sem fala. Era Lúcia, ex-mulher de Victor. A mulher que havia antes se acendeu, como se Lara fosse a resposta que eles não sabiam que precisavam. Rafael olhou para a irmã, confuso. Por que você está defendendo ele? Você não sabe o que ele é capaz. Na verdade, eu sei bem mais do que você imagina. Lara respondeu. Agora com um tom sombrio que fez todos se calarem. Victor não é o único que tem segredos. Clara sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido? Era uma bomba, prestes a explodir. O quê? Mas sua família tinha escondido? Você está falando em segredos? Rafael parecia querer explodir. Depois de tudo o que ele fez, nós vivemos nas sombras por causa dele. Mas a mente de Clara estava a mil, imaginando o que Lara poderia saber. É mais que isso, Lara interrompeu. O que aconteceu no passado, o que leva a tudo isso, não é só sobre você e Victor. É sobre todos nós. Ela desviou o olhar para Carlos, que estava deitado, pálido. Um turbilhão de perguntas pululava na cabeça de Clara. O que você sabe? Ela exigiu, quase desesperada. Lara respirou fundo, a boca apertada. Mas antes que pudesse falar, um outro tiro ecoou. Desta vez, foi diferente. Clara olhou para trás, apenas a tempo de ver Victor em movimento, avançando em direção a Rafael. Mas foi tarde demais. Ele não havia disparado a arma. Apenas tentou desarmar o irmão. Todo mundo carregava 3 fatos problemáticos. Um era lições não atendidas. O segundo era a urgência de demonstrar a verdade. E, por último, os arrependimentos de um passado que todos pareciam querer enterrar. O calor se espalhou pelas veias de Clara. As lágrimas estavam tão próximas. O que mais eles estavam escondendo? Quem realmente eram aqueles homens diante dela? A disputa violenta e a revelação estonteante estava prestes a sair do controle. Um estrondo reverberou pela mansão, seguido de um grito. Não! Clara berrou, mais como um instinto do que uma ordem, mas o sentido. De urgência era demais. Um dia todos virão à tona, e o que encobrimos desde sempre finalmente se revelará. A frase de Lara ecoou na mente de Clara. Era uma profecia silenciosa, um lembrete de que ninguém estava salvo. Quando tudo parecia se desgastar em caos absoluto, os olhares se cruzaram, e por um instante tudo fez sentido. Clara ficou paralisada, percebendo que o verdadeiro monstro na história não era apenas Victor, mas as várias facetas que o envolviam, incluindo a própria sombra de sua família. E em meio a isso, a verdade era uma arma letal, prestes a ser disparada. Os ecos dos segredos e mentiras deixavam todos numa teia de complexidade sem fim. E a cada segundo, o que consideravam real parecia se desvanecer. Clara se viu diante da escolha de confrontar ou fugir. E nas profundezas dos olhos de Lara, os segredos estavam prestes a se adequar ao caos. Um novo tiro poderia estar à beira de explodir algo que os uniria ou os destruísse completamente. A verdade poderia ser o combustível ou a chama. O que era amor? E o que eram essas relações, se não laços feitos sob mentiras?
A tensão cresceu. E Clara percebeu que o próximo passo mudaria tudo. Mas qual seria? E quem sairia realmente ileso dessa montanha russa de revelações? O tiro ecoou e tudo congelou por um segundo que parecia uma eternidade. O rosto de Carlos, pálido e dolorido, estava gravado na mente de Clara. As palavras dele ainda vibravam. A verdade precisa vir à tona. E ali, no centro do caos, Lara, a irmã de Clara, apareceu como um fantasma que há muito havia partido. Todos vocês! A voz dela era firme, mas Clara sentiu um frio subir pela espinha. O que sua irmã sabia? As emoções borbulhavam. Rafael, com a arma ainda em punho, olhava para Lara como se ela fosse outro mundo. Você! O que você está fazendo aqui? Sua raiva era palpável. Lúcia! Disso, Clara. Precisamos resolver isso antes. Tentando entender. Lara, o que você quer dizer? Que mais está acontecendo? Não sou a única que tem consequências a enfrentar. Todos vocês têm segredos que podem destruir vidas. A frase ficou no ar como uma bomba prestes a estourar. Clara sentia seu coração acelerar, uma certeza inquietante. O que mais Lara escondia? A tensão estava insuportável. Rafael, prestes a perder o controle, gritou: É um jogo de sombra, Victor. E você sempre foi o mestre. Victor estendeu as mãos, desesperado. Parem de agir como se eu fosse o vilão aqui. O que aconteceu foi por sua causa. E então Carlos, ainda no chão, hesitou, a respiração ofegante. Você sempre se escondeu atrás das suas. Mentiras, Victor. Mas agora é tarde demais. Todos vão saber. Clara hesitou. Saber o quê? O pânico dominava e ela não conseguia entender por que a realidade girava ao seu redor. Eu sei quem você é, Victor, Carlos murmurou. Cada palavra um veneno. Você não é apenas um milionário. Você é também o responsável pelas mortes de pessoas que confiavam em você. O silêncio foi ensurdecedor. O tempo parou. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que Carlos queria dizer? O que Victor havia feito? Rafael começou a rir, uma risada que parecia ecoar da própria escuridão. Você não fez o que precisava fazer, Victor. Agora todos pagaremos o preço. Pare com isso, Lúcia disse, sua voz cheia de dor. Você não sabe de nada. O que Carlos disse pode acabar com tudo, com todos nós. Lara tomou coragem e pisou um passo à frente. Estamos todos juntos nisso. Não podemos deixar que a culpa e os segredos nos destruam. É a hora de confrontar a verdade. No meio de tudo isso, algo estalou. Clara olhou para trás e, ao fazer isso, viu um novo homem entrando. Ele era alto, escuro e parecia sentir a tensão no ar. Chegou a hora de encerrar isso tudo, ele disse. Com um sorriso que fez o coração de Clara parar. Quem é você? Clara perguntou, a voz trêmula. O homem puxou algo do bolso e, de repente, uma foto foi jogada na direção de Clara. Você precisa saber a verdade, disse ele enquanto as luzes da mansão piscavam, aumentando a confusão. Clara pegou a foto. Em seu interior
havia uma imagem de Victor, mas ele não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher, com o mesmo rosto de Lúcia. Clara olhou de volta para Lúcia, e a expressão de choque revelava que as peças estavam se juntando, mas de um jeito que ninguém esperava. Como? Como isso é possível? Lúcia agora parecia tão confusa quanto Clara. Eu não tenho nada a ver com isso. O homem sorriu, um sorriso que não fazia sentido. Você é a chave, Lúcia. O que está escondido vai mexer com o mundo de todos vocês. É hora de confrontar quem vocês realmente são e o passado que se esconde atrás da fachada de boa vida de Victor. As paredes da mansão pareciam apertar. Clara respirou fundo, um nó na garganta. O que tudo isso significava? Porque cada revelação só aprofundava a escuridão. A conexão entre eles estava mais próxima do que jamais imaginariam, e a verdade parecia mais aterrorizante do que qualquer um poderia ter antecipado. Quem sou eu? O que vocês estão escondendo? A voz de Clara tremia, e ela percebeu, a cada nova resposta, uma pergunta mais sombria surgia. E, no entanto, a sensação de que estavam apenas começando a rasgar o véu da mentira a envolveu. Enquanto as luzes da mansão piscavam, um novo pavor se instalava. O que mais estava prestes a ser revelado? A história de cada um deles mudaria para sempre. E a verdade, essa verdade, poderia ser devastadora. Diante da revelação chocante, o que cada um estava disposto a fazer para proteger o que restasse? O tiro ecoou e tudo congelou por um segundo que parecia uma eternidade. O rosto de Carlos, pálido e dolorido, estava fixo na mente de Clara. As palavras dele, a verdade precisa vir à tona, reverberavam em sua cabeça, mas a nova figura que surgira na cena parecia trazer uma nova e promessas quebradas. Clara piscou tentando entender. Lara, o que você quer dizer? Que mais está acontecendo? Não sou a única que tem consequências a enfrentar. Todos vocês têm segredos que podem destruir vidas. A frase ficou no ar como uma bomba prestes a estourar. Os olhos fixos nos de Victor. Você não sabe, Victor. O que você fez foi muito mais terrível do que pensa. O tom que ele usava, quase cúmplice, fez o espírito de Clara afundar. Estou aqui para acabar com as mentiras que cercam essa família. E uma tensão nova pairou no ar. Clara olhou para Victor, que estava pálido e trêmulo. Mentiras? Que mentiras, Felipe? Felipe respirou fundo. O que aconteceu no acidente? 2 anos atrás. Não foi acidental. Você se lembra, Victor? A esposa que você perdeu? As palavras dele eram como facadas, e o silêncio que se seguiu pareceu engolir a todos. Victor mordeu o lábio, a expressão de sua face se contraindo. Cale-se! Foi Tube que conseguiu responder, sua voz quase inaudível. Felipe riu, mas não era um riso feliz. Você acha que pode enterrar isso? A verdade pesa, Victor, e eu estou aqui para garantir que ela venha à tona. Ele gesticulou para o papel amassado que Clara ainda segurava, um documento que agora parecia mais significativo do que nunca.
A dor nos olhos de Victor era palpável, e ela percebeu que a raiz da tempestade emocional na casa não girava apenas em torno do passado, mas de um passado sombrio e profundo. Mas antes que alguém pudesse reagir, Carlos se esforçou para falar novamente. Felipe, você não pode fazer isso. Todos vão se machucar. Sua voz estava fraca, mas a urgência do momento fez com que as palavras dele carregassem um peso inesperado. E você acha que esconder a verdade vai salvar alguém? Felipe disparou, seus olhos incandescentes. É hora de ressuscitar mortos. O grito de Clara ecoou em sua mente. Mortos? Do que você está falando? A confusão a consumia e o nó na garganta impedia que ela se concentrasse. Felipe, agora furioso, virou-se para Rafael e apontou. Você é a chave para tudo isso. Oh, seu pai. O que ele fez afetou todos nós. Acha que nós não sabemos da proposta que você rejeitou? A proposta que poderia ter salvado a empresa? A revelação fez o ambiente tremer. Rafael, atordoado, já não parecia tão seguro de si. Como você sabe disso? Rafael gritou, e a dúvida pairou em seu olhar, como se ele estivesse começando a duvidar até de sua própria realidade. Porque essa família guarda segredos que podem destruir não apenas vocês, mas muitos outros. Felipe prosseguiu. E você, Victor, precisa entender que cada ato violento, cada mentira, não se apagarão só porque você deseja assim. O clima no hall da mansão mudou, o ar gelou e Clara sentiu o peso da tensão se formar. Olhando para Lúcia, Clara viu o terror em seu olhar. O que mais estamos escondendo? Lúcia murmurou, a voz tremendo. Felipe sorriu, uma expressão educativa, como se estivesse prestes a lançar um grande spoiler. Quando você tem mais a perder, a verdade se torna sua maior inimiga. Nesse momento, tudo pareceu escorregar por entre os dedos. Clara sentia que o chão se abria sob seus pés. O que Felipe realmente sabia? O que acontecera no passado? E, acima de tudo, quem eram realmente aqueles ao seu redor? Uma cascata de perguntas a inundava, mas não havia respostas visíveis. As luzes piscavam e a inquietude crescia, tornando o ar ainda mais pesado. Clara sabia que estava na beira de algo monumental. O que mais poderia aparecer a qualquer momento? E mais importante, seria uma revelação que todos poderiam suportar? Enquanto o silêncio se estabelecia, uma nova pergunta aflorava. Quem se arriscaria a expor a verdade a qualquer custo? As palavras de Felipe ainda ecoavam, pesadas como uma pedra. Clara tentava juntar os pedaços, tentando entender o que estava acontecendo. Mas o cisco em sua garganta a sufocava. Victor, com o rosto descomposto, parecia à beira de um colapso. Você não pode simplesmente voltar e falar essas coisas. Victor, e estou aqui para resolver isso de uma vez por todas, disse ele, com uma segurança que fazia o corpo de Clara tremer. Resolver o quê? Rafael exigiu, a raiva já em seu rosto. Ele não abaixou a arma, mas parecia confuso. Felipe deu um passo à frente, os olhos fixos nos de Victor.
Você não sabe, Victor. O que você fez foi muito mais terrível do que pensa. O tom que ele usava, quase cúmplice, fez o espírito de Clara afundar. Um riso de alívio. Você ainda não entende, não é? O passado não pode simplesmente ser ignorado. Eles já estão aqui. Os olhos de Rafael se perderam entre a raiva e o desespero. A polícia? O que você fez? Felipe? Ele olhou nervosamente para a janela, como se esperasse que os oficiais aparecessem a qualquer momento. E foi nesse momento que tudo mudou de novo. A porta da frente se abriu com um estrondo e um grupo de policiais entrou em formation, armas em punho. Clara ficou paralisada, um grito preso na garganta. Mãos no alto! Um dos oficiais gritou. A tensão explodiu. Clara mal conseguia respirar. A bandeira do caos se ergueu. Lúcia se virou, buscando um lugar para se esconder. Victor, o que você fez? Ela gritou, o pânico tomando conta. Victor balançou a cabeça, os olhos arregalados. Nada! Eu não fiz nada! A afirmação soava vazia, e Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. Tudo estava virando um pesadelo. Os policiais começaram a empurrar todos para os lados. Quem mais está aqui? Perguntou o oficial. Mas a pergunta parecia sem sentido e meio frenesi. Foi quando uma voz familiar cortou o ar. Clara! O coração dela disparou. Era Mariana, sua amiga de infância, agora oficial da polícia. O choque foi instantâneo. O que ela estava fazendo ali? Clara mal conseguia processar. Mariana, por favor, isso não é o que parece! Clara gritou, tentando entender o que estava acontecendo. Mas Mariana não ouviu. As palavras dela eram firmes. Sai da frente, Clara! Isso é uma operação em andamento. E naquele instante, com todas aquelas verdades pesando no ar, algo inesperado aconteceu. Uma explosão. O som reverteu o universo, fazendo o chão tremer. Afaste-se! Gritou uma voz atrás delas. Clara se virou e viu que o que havia explodido era o carro de Rafael, que estava estacionado na frente da mansão. Em segundos, tudo se transformou em caos. O fumo se espalhou, as pessoas gritavam e a luz da explosão iluminaram rostos de terror. Clara viu Victor cambalear para trás, o horror estampado nos olhos. Rafael, o que você fez? Mas ele não respondeu. Ele apenas ficou parado, como se o golpe da realidade o tivesse paralisado. Clara agarrou Lúcia, puxando-a para um canto. Estamos em perigo. Precisamos sair. Rafael, a expressão perdida entre a raiva e a culpa, murmurou. Eu não sabia que isso iria acontecer. Mas Clara não tinha tempo para escutar explicações. Entre os gritos e a fumaça, o tempo parecia correr. Mariana estava tentando controlar a situação, mas estava claro que estava perdida. Todos atrás de mim! Rápido! Ela ordenou, e a urgência na voz dela a fez sentir-se mais desesperada. O caos a envolvia. Clara olhou para Victor, que agora estava ao lado de Rafael, ambos paralisados pela confusão. Havia um impedimento incomum entre eles, algo que Clara não podia decifrar. Enquanto o fumo começava a se dissipar, ela teve um vislumbre da verdade. Toda aquela loucura não era só sobre segredos, mas sim sobre um jogo muito maior. E a explosão, talvez, fosse o divisor de águas que testaria a lealdade. De todos, o que mais estava escondido? O que mais poderia acontecer? E ao olhá-los,
Clara percebia que todos estavam envolvidos em algo que ia muito além da sua compreensão. A sirene agora era um símbolo de perigo iminente. Mas o mais assustador foi quando ela pensou que poderia ser um sinal de que o verdadeiro conflito estava apenas começando. Com o fumo ainda pairando no ar e os gritos ensurdecedores, Clara percebeu. A única verdade realmente perigosa era a que eles não estavam prontos para enfrentar. E enquanto a tempestade se formava ao redor deles, a dúvida e a incerteza tomavam conta, deixando-a angustiada. Quem realmente eram os amigos? E quem eram os inimigos? O tiro ecoou e tudo congelou. A gravidade da situação. Um novo som cortou a atmosfera pesada. Uma sirene distante se apava fixo na mente de Clara. As palavras dele, a verdade precisa vir à tona, reverberavam em sua cabeça. Enquanto a sirene se aproximava, o pânico tomou conta de todos. Mariana gritou ordens. Afastem-se um do outro. A fumaça da explosão envolvia todos, e a ideia de que estavam prestes a perder tudo os acantonava ainda mais aos seus medos. Clara olhou ao redor, vendo o desespero estampado nos rostos de todos. Rafael estava agarrado à arma, os olhos brilhando de terror. Lúcia, com os lábios trêmulos, sussurrava para Victor, como se isso pudesse fazer toda a situação desaparecer. Então, algo inesperado aconteceu. Uma sombra se destacou. Entre a fumaça, uma figura familiar, mas ao mesmo tempo angustiante. Era Lara. Com um olhar determinado, ela atravessou o caos e interrompeu a discórdia. Basta! Não é isso que vocês acham que é. Sua voz era firme, mas Clara percebeu o tremor por trás da bravura. O olhar de Lara encontrou o de Clara. Você não sabe, Clara. Há algo que você precisa entender. Tudo isso foi planejado. Estamos em perigo maior do que imaginamos. Clara hesitou. O que Lara sabia? Uma parte dela queria acreditar e outra estava apavorada. Rafael estava confuso, balançando a cabeça. O que você quer dizer? Como você sabe disso? A ansiedade estourava no ar como estilhaços de vidro. Clara respirou fundo, sentindo que o tempo apertava. A sirene se aproximava e o coração de Clara batia acelerado. Então Lara olhou em torno e disse: Eles não vêm apenas por causa de Victor. Miraram em todos nós. O que você não sabe, Clara, é que eu estou aqui para te proteger e você é mais especial do que pensa. O ar se tornou pesado. O que você quer dizer com isso? Clara sentiu o estômago revirar. A afirmação de Lara soou como um golpe. A atenção de todos estava voltada para ela. E o pânico e a indignação começaram a crescer. Lara puxou uma foto do bolso. Era uma imagem antiga, desbotada. Clara piscou, reconhecendo o lugar. Eu sei quem você realmente é, Clara. Você não é apenas uma cuidadora. Você é
parte de tudo isso, filha de Victor. A revelação bateu como um relâmpago. Clara quase caiu para trás. Não, isso não pode ser verdade. O mundo todo virou de cabeça para baixo. Suas pernas tremiam e ela olhou para Victor, buscando respostas. O semblante dele estava tomado pela agonia. Não! Isso é um erro! O desespero na voz de Victor quase fez Clara sentir pena dele. Eu não posso deixar que você saiba. Eu não posso. As palavras dele soavam vazias e cheias de medo. A fumaça ainda envolvia tudo, e o caos estava prestes a explodir novamente. Ouvia-se murmúrios entre os policiais. Enquanto tudo isso acontecia, Carlos ainda estava deitado no chão, com uma expressão de dor. Isso pode acabar com vocês, ele gritou, a respiração cada vez mais difícil. E em meio à confusão, uma nova estrondo de metal rangente ressoou, e as janelas da mansão tremeram como se estivessem vivas. Lara, com um olhar misterioso e determinado, virou-se para Rafael. Você não pode deixar essa situação continuar. A escolha é sua, mas lembre-se, a verdade é mais poderosa do que qualquer arma. Enquanto Clara tentava absorver tudo, o som da sirene se aproximava e as chamas começavam a dançar na janela. Era uma corrida contra o tempo. A reviravolta de Lara a deixou tonta, e as consequências daquela revelação pesavam como uma âncora no fundo do seu ser. Então, como em um filme, a porta da frente se abriu abruptamente, revelando um dos oficiais de polícia que chamou a atenção de todos. Para trás, todos vocês! Ele gritou, apontando para o grupo. Mas o olhar dele encontrou Clara, e uma faísca de reconhecimento cruzou o rosto dele. Clara? E com a mente em um turbilhão, ela se viu prestes a entrar em uma realidade em que cada segredo revelado tinha o potencial de mudar tudo. Quem ela realmente era? O que mais estava em jogo? Estava pronta para enfrentar o que viria. Mas a resposta parecia distante, deixando um vazio recheado de incertezas e medos. Por um segundo que parecia uma eternidade, o rosto de Carlos, pálido e dolorido, estava fixo na mente de Clara. As palavras dele, a verdade precisa vir à tona, reverberavam em sua cabeça. Enquanto a sirene se apoiou para Carlos, que estava ainda deitado na entrada, pálido. E então para Victor, com o coração despedaçando-se. Ele precisa de ajuda, Clara gritou. Mas não sabia se estava se referindo a Carlos ou Victor. O excesso de sentimentos fazia sua cabeça girar. No segundo andar, por favor, ajudem-no, Mariana chamou. Mas não havia tempo. A fumaça estava se espalhando e o pânico aumentava. As luzes da mansão estavam falhando e Clara sentia seu coração se apertar. Aquela era uma noite que nunca esqueceria. A verdade vai virar. Pona! Sussurrou Lara, ao se aproximar consciente do que estava em jogo. Aquela frase ecoava em suas mentes como um aviso sombrio. Os segredos de Victor estavam prestes a se revelar, e Clara sabia que isso poderia mudar tudo, para todos. A explosão se dissipava e o ar estava pesado. O ambiente, antes especioso, agora era perigoso. Clara olhou para Rafael, que ainda segurava a arma, confuso e com um olhar perdido. Por que você fez isso? Ela perguntou. A dor em sua voz, quase insuportável. Eu não sabia que isso ia acontecer. Ele disparou,
rebelando-se. Havia um desespero genuíno em sua atitude, mas a culpa estava estampada no rosto e nas mãos trêmulas. Clara se sentiu estranha ao pensar que, talvez, ele estivesse tão preso quanto ela. Todos estavam perdidos em suas próprias mentiras. E com aquela revelação, Carlos gritou de dor, fazendo Clara voltar sua atenção. Precisamos tirá-lo daqui! O desespero era contagioso e logo todos começaram a se mover, empurrando uns aos outros em busca de uma saída. Pela primeira vez, Victor tomou a frente da situação. Deixe-me passar, eu cuido dele. A voz dele estava carregada com um misto de determinação e medo. Clara hesitou, mas percebeu que naquele momento ele era uma parte vital da solução. Enquanto os policiais controlavam a cena, Clara se lembrou das palavras de Carlos. A verdade precisava surgir, mesmo que doísse. Trabalho feito sobre mentiras, uma família construída sobre segredos. Até onde iria a lealdade? Todos esperem, gritou Mariana, tentando administrar a confusão. Precisamos de um plano. Não podemos deixar que isso se transforme em um desastre total. E então, os olhos de Lara, que já estavam carregados com sabedoria, encontraram os de Clara mais uma vez. Você tem que decidir, Clara. O que você quer? Vive na mentira ou enfrenta a verdade? Clara aprendeu algo naquele momento. O amor e a dor estavam entrelaçados. E às vezes a única opção era seguir em frente. Eu quero saber a verdade. Não importa o custo, ela respondeu, cheia de um novo tipo de coragem. Enquanto o caos ainda reinava, Clara decidiu que, não importava o que acontecesse, ela enfrentaria tudo de frente. Com sua força e a de todos ao seu redor, tinha certeza de que poderiam lidar com as consequências juntos. A noite foi longa e repleta de incertezas, mas ao amanhecer, Clara precisava fazer algo. Enquanto observava a luz do sol filtrando pelas janelas quebradas, uma ideia tomou forma. Ela sabia que precisava compartilhar sua história, não apenas por ela, mas por todos que foram afetados por aquelas mentiras. E assim, com um brilho nos olhos e uma determinação renovada. Naquela empresa, a Nata abriu uma loja interessantíssima. Clara se virou para o grupo. Precisamos falar sobre isso e mostrar ao mundo que a verdade é sempre a melhor opção. Estamos juntos nessa. Com a promessa do novo dia, Clara deixou a casa com uma nova visão. Mesmo que os desafios parecessem imensos, o futuro era incerto, mas finalmente ela estava pronta para enfrentar qualquer tempestade. Enquanto passavam pela entrada, Lara virou-se e sussurrou. Estamos todos conectados por isso. Nossa força está em nossa união. Clara não podia deixar de sentir esperança. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a nos mostrar ao mundo. Sua voz faz a diferença. Então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer. O policial que reconhecera Clara a puxou para o lado, enquanto os outros tentavam conter a confusão. Clara, você está bem? Sua voz era de preocupação genuína. Onde estão os feridos? Ela olhou para Carlos, que estava ainda deitado na entrada,
pálido. E então para Victor, com o coração despedaçando-se. Ele precisa de ajuda, Clara gritou. Mas não sabia se estava se referindo a Carlos ou Victor. O excesso de sentimentos fazia sua cabeça girar. No segundo andar, por favor, ajudem-no, Mariana chamou. Mas não havia tempo. A fumaça estava se espalhando e o pânico aumentava. As luzes da mansão estavam falhando e Clara sentia seu coração se apertar. Aquela era uma noite que nunca esqueceria. A verdade vai virar. Pona! Sussurrou Lara, ao se aproximar consciente do que estava em jogo. Aquela frase ecoava em suas mentes como um aviso sombrio. Os segredos de Victor estavam prestes a se revelar, e Clara sabia que isso poderia mudar tudo, para todos. A explosão se dissipava e o ar estava pesado. O ambiente, antes precioso, agora era perigoso. Clara olhou para Rafael, que ainda segurava a arma, confuso e com um olhar perdido. Por que você fez isso? Ela perguntou. A dor em sua voz, quase insuportável. Eu não sabia que isso ia acontecer. Ele disparou, rebelando-se. Havia um desespero genuíno em sua atitude, mas a culpa estava estampada no rosto e nas mãos trêmulas. Clara se sentiu estranha ao pensar que, talvez, ele estivesse tão preso quanto ela. Todos estavam perdidos em suas próprias mentiras. E com aquela revelação, Carlos gritou de dor, fazendo Clara voltar sua atenção. Precisamos tirá-lo daqui! O desespero era contagioso e logo todos começaram a se mover, empurrando uns aos outros em busca de uma saída. Pela primeira vez, Victor tomou a frente da situação. Deixe-me passar, eu cuido dele. A voz dele estava carregada com um misto de determinação e medo. Clara hesitou, mas percebeu que naquele momento ele era uma parte vital da solução. Enquanto os policiais controlavam a cena, Clara se lembrou das palavras de Carlos. A verdade precisava surgir, mesmo que doísse. Trabalho feito sobre mentiras, uma família construída sobre segredos. Até onde iria a lealdade? Todos esperem, gritou Mariana, tentando administrar a confusão. Precisamos de um plano. Não podemos deixar que isso se transforme em um desastre total. E então, os olhos de Lara, que já estavam carregados com sabedoria, encontraram os de Clara mais uma vez. Você tem que decidir, Clara. O que você quer? Vive na mentira ou enfrenta a verdade? Clara aprendeu algo naquele momento. O amor e a dor estavam entrelaçados. E às vezes a única opção era seguir em frente. Eu quero saber a verdade. Não importa o custo, ela respondeu, cheia de um novo tipo de coragem. Enquanto o caos ainda reinava, Clara decidiu que, não importava o que acontecesse, ela enfrentaria tudo de frente. Com sua força e a de todos ao seu redor, tinha certeza de que poderiam lidar com as consequências juntos. A noite foi longa e repleta de incertezas, mas ao amanhecer, Clara precisava fazer algo. Enquanto observava a luz do sol filtrando pelas janelas quebradas, uma ideia tomou forma. Ela sabia que precisava compartilhar sua história, não apenas por ela, mas por todos que foram afetados por aquelas mentiras. E assim, com um brilho nos olhos e uma determinação renovada. Naquela empresa, a Nata abriu uma loja interessantíssima. Clara se virou para o grupo. Precisamos falar sobre isso
e mostrar ao mundo que a verdade é sempre a melhor opção. Estamos juntos nessa. Com a promessa do novo dia, Clara deixou a casa com uma nova visão. Mesmo que os desafios parecessem imensos, o futuro era incerto, mas finalmente ela estava pronta para enfrentar qualquer tempestade. Enquanto passavam pela entrada, Lara virou-se e sussurrou: "Estamos todos conectados por isso. Nossa força está em nossa união." Clara não podia deixar de sentir esperança. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a nos mostrar ao mundo. Sua voz faz a diferença. Então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.